Olá pessoal, vamos voltar aqui com a nossa aula de materiais para artes visuais. Continuando aqui falando sobre produtos derivados de laminados, de madeira. A gente estava falando sobre o faqueamento, que nada mais é do que você avançar uma faca plana como essa para que o laminado seja arrancado da madeira. Isso é feito com maquinário pesado, tá? Por exemplo, a gente tem essa máquina aqui. Essa parte aqui da máquina, tá? Ela tem a capacidade de avançar para trás e para frente. Aqui é colocado o bloco de madeira. O bloco de madeira ele é seguro por essa parte aqui, ó, de metal. E conforme essa parte maior ela avança, aqui existe a faca. Ela passa na parte da madeira e arranca uma fatia. Essa fatia ela sai aqui por trás, ó, certo? Então ficaria a fatia da madeira arrancada aqui por trás. Vejam, por exemplo, ó, se essa parte da máquina for para frente, a parte, a lasca, né, da madeira a máquina foi para frente, a lasca de madeira sai por aqui, ó, ok? Aí forma o laminado conforme vocês estão vendo. Você vê que é preciso duas pessoas, ó, para manusear a máquina em si, né, para pegar, no caso aqui, o laminado depois que ela sair. O outro processo que você tem para a produção de laminado é o torneamento. É bem parecido com o torneamento de peças metálicas. Ele é direcionado à produção de laminados para a fabricação de compensado. E como que ele funciona? Basicamente você tem a máquina aqui, ó, que vocês estão vendo, a máquina aqui em azul. Você tem um eixo na máquina. Você tem a ponta da máquina que fica desse lado, fica acoplado ao motor desse lado aqui, ó, certo? Aqui os comandos, liga, desliga. Do outro lado, você tem o que a gente chama de uma contraponta. A ponta e a contraponta vão formar um eixo. E você vai colocar a tora de madeira circular aqui nesse eixo. Esse eixo vai girar. E ele girando, você consegue vir com uma faca bem aqui e tirar a lasca da madeira. Beleza? Então é assim que funciona. Para facilitar o uso da tora, você pode amolecer a madeira em vapor de água, tá bom? Depois que a tora está rotacionando, ó, como vocês estão vendo aqui, ela está rotacionando. O motor aqui dentro da máquina gira isso aqui. Ele vem com uma ferramenta, ó, de corte, uma faca aqui, e passa. Quando ele passar aqui, vai sair o laminado de madeira, certo? Isso ele faz com uma ferramenta que tem uma dimensão pequena, mas poderia ser uma dimensão maior, né? Até que ele chega nesse resultado, ó, que vocês estão vendo aqui. Ele foi tirando o material e foi chegando nesse resultado, a peça toda circular, tal, super bonita aí, né? Ele vai fazendo o que ele deseja, né, nesse torno. O torno para madeira, um exemplo que a gente encontra é desse tipo aqui, ó. Então, desse lado você tem o motor, aqui você tem a ponta, aqui você tem a contraponta. Você regula a contraponta girando essa manivela, certo? Essa contraponta, ela se desloca num barramento, que é esse barramento aqui. Tem outras ferramentas aqui, tá? Você tem aqui a luneta, você consegue mexer isso aqui, girar, né? Esses manípulos para fazer com que essa parte se aproxime do material. Você vai acoplar a madeira entre essas duas pontas aqui, ó, ok? Aí você vai girar isso aqui e vai fazer o que ele está fazendo, ó, tirar o excesso de material. Aqui tem umas especificações do motor, ó, do torno em geral, tá? Ele tem potência de 550 watts. Beleza.
A gente falou sobre compensado, mas o que seria o compensado, né? Bom, aqui a gente tem um exemplo de compensado. Você vai ver que são várias fatias de materiais, de madeiras aí, ó, coladas entre si. Esse é o compensado. Aqui, por exemplo, você tem um compensado. Em geral, as madeiras, né, elas têm um grau de deformação grande. O compensado veio para diminuir esse grau de deformação. Beleza? Reduzir. Beleza? Então a função do compensado é diminuir o grau de deformação que as madeiras comuns sofrem no estado plano, certo? O que significa compensar na linguagem aí da marcenaria, né? É você colocar diversas chapas uma em cima da outra. Fazendo isso, você vai fazer com que as fibras dela fiquem dispostas perpendicularmente. Então aqui, por exemplo, você tem uma fibra vindo para cá, ó, e aqui a outra vindo, por exemplo, ela tinha que estar perpendicular aqui, né? Então você vai fazendo fibra com fibra assim, ela vai ficando mais rígida. Beleza? Bom, mas o que esse cruzamento de madeira aqui, né, colado, confere ao compensado? Aumenta a rigidez da madeira, aumenta a resistência à flexão, é difícil para ela fletir, hein? Estabilidade dimensional e elimina movimentos de dilatação e contração na madeira, tá? Então é isso que acontece quando você faz o compensado. Bom, mas quantas lâminas você tem que utilizar para fazer o compensado? Aqui você tem que prestar atenção no seguinte fato. O compensado vai ter um número de lâminas sempre ímpar. Beleza? Com que objetivo? Sendo o número de lâminas ímpar, você vai fazer com que a peça que vai ficar pronta apresente duas superfícies principais constituídas por lâminas de madeiras iguais. Por exemplo, a externa aqui e a inferior. Elas vão ter duas lâminas de madeira iguais. Igual aqui no sentido que as fibras têm o mesmo sentido. Tá vendo aqui, ó? Essa fibra tem um sentido aqui, essa madeira tem esse sentido aqui e essa aqui para lá. As do meio, aí elas vão mudar o sentido, tá vendo? Ó, o sentido já é outro, ó. Então o sentido da fibra da madeira é perpendicular ao sentido dessa daqui. Beleza? E aí você tem um exemplo de compensado que é o sarrafeado. Esse aqui é o sarrafeado, ó. Ele tem uma lâmina de madeira mais externa para acabamento, uma lâmina de madeira estrutural, que vocês vão perceber que o sentido das fibras são 90 graus com as da outra. E são 90 graus com o sarrafo, que fica embaixo, ó. O sarrafo é um material como esse, ó. Também é um material colado, né? Você vê que tem fatias diferentes aqui, ó, dentro da sua constituição. Então, ele é confeccionado com sarrafos de madeiras mistas, né? Então, aqui é um sarrafo, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Misto. Unido por cola branca, que é cola madeira, por exemplo. E revestido em cada lado por duas camadas laminares dispostas transversalmente. As dimensões vão variar, pessoal. Aqui você pode ter de 2,20 m a 1,60 m. As opções de espessura de 15 mm até 30 mm, ó, 18, 20, etc. Tá bom? E é isso. Ele pode ser encontrado, esse material, né, em dimensão padrão, por exemplo, já cortado, né, com as bordas forradas com o mesmo laminado da superfície, por exemplo. Aí você tem o MDF, que são formados por fibras, né, que é o Medium Density Fiberboard. Então, significa painel de fibras de madeira de densidade média. É um material fabricado com fibras de partículas de tecido lenhoso, tá? Elas são tratadas, são reaglomeradas e você adiciona uma resina sintética nela. Beleza? Para ela ficar fixa. Beleza? Por que do uso do MDF, né? O MDF ele veio para causar uma economia no consumo de madeira no mundo, né? Você reduzia o emprego de madeiras nativas, por exemplo,
na indústria, né, utilizando em compensação o MDF, já que você usa um aglomerado, né, de partículas, mais resina sintética, mais parafina, etc., você substitui bastante a madeira, né? Então ela veio para ficar nos anos 80, beleza? Onde você usa o MDF? Principalmente em mobiliário, né? Porta, tampo, todos os gaveteiros que tem por aí, MDF, né? O MDF ele é fácil de cortar, fácil de furar e de lixar também, beleza? Só que para trabalho manual ele é desaconselhável, tá, pessoal? Ele, dependendo do tipo de material aí, MDF, ele esfarela, tal, e você não consegue uma precisão muito boa, né? Bom, os processos de fabricação com madeira, a gente tem vários, tá? Mas basicamente aqui, a gente vai parar por aqui de novo, tá? Eu vou continuar depois, mas só para terminar essa parte, nós temos aqui a matéria-prima que é extraída da natureza. A madeira, por exemplo, ela vai passar por uma serra de fita, uma serra circular, depois uma desempenadeira, depois uma desengrossadeira, uma tupia, a furadeira, respingadeira, lixadeira, o acabamento, né, e a montagem. Então isso aqui seria a sequência teórica do trabalho sobre madeira sólida dentro de uma marcenaria, ok? A gente vai ver ali na frente os vários tipos de máquinas que a gente usa para cada condição aqui que eu coloquei, ó. Certo? Então, nós vamos dar uma parada aqui e a gente continua na próxima etapa.